Enquanto você vai abrindo a sua palavra, a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 4 e o versículo 4, eu quero aqui externar a minha gratidão ao pastor Eduardo, a sua digníssima esposa, suas filhas. Embora eu acho que você é filha dessa... Ah, tá. Falei, eu acho que é ela. E tinha mais uma, né? Tinha não, tem, né? Tem mais uma. Então eu quero agradecer aqui o convite e a confiança que me foi concedida nesta noite para estar junto com vocês, e aqui confesso que é uma honra para mim estar aqui com os amados. O pastor Eduardo falou que eu abandonei. Eu não abandono ninguém não, eu só abandono o pecado. Mas as pessoas que Jesus me apresenta eu não abandono não. Mas devido a tantas situações, a gente acaba ficando distante um pouquinho, né? Todos acharam? Livro de João, capítulo 4, e o versículo 4 até o versículo 6. Eu vou dar uma lida. Diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Frisa bem essa palavra, Sicar. Junto da idade que João tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isto quase a hora sexta. Versículo 7, eu falei até o 6, mas vamos ler o versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Amém? Podeis assentar. O texto que acabamos de ler, ele é um texto que é muito conhecido diante de muitos de nós cristãos. E é uma história muito impactante, porque provavelmente você já ouviu inúmeras vezes mensagem diante desse contexto. Mas a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele está na Judéia pregando, anunciando a palavra e fazendo milagres. Mas de repente ele fala assim: olha, vamos para Samaria, porque é necessário que eu passe por lá. É preciso que eu passe por Samaria. Mas logo que Jesus ele chega a Samaria, o que é que Jesus ele faz com seus discípulos? Só para você ter uma noção, da onde Jesus partiu até Samaria, é por volta de 171 quilômetros. É uma caminhada longa. Só que quando Jesus ele chega ali naquela cidade de Samaria, ele pede para os seus discípulos fazer uma coisa: vai até a cidade e vai comprar pão. Já ouvi essa mensagem e fiquei lendo, e eu falei assim: por que Jesus pediu para os discípulos comprarem pão, comprar comida? Jesus ele andava com 12 homens. Por que os 12 precisou sair de cena e ir até a cidade para comprar pão, comida? E eu já vou liberar uma palavra para você entender. No ambiente que a graça estiver agindo, a religiosidade tem que sair.
Porque a Bíblia vai nos trazer uma narrativa que os judeus, eles não se davam com os samaritanos. Por que isso aconteceu? Quando Salomão morre, o reino, ele é dividido. E aí, certo povo, eles são levados cativos, e o rei da Síria, ele toma esse povo, e ele faz cativo, e ele começa a trazer uma miscigenação, ele vai misturando o povo. Então o povo que outrora adorava apenas um Deus, começa a se misturar com outro tipo de povo, começa a casar com outras mulheres, e aí começa a virar uma salada. Então os judeus, eles não lidavam com isso, eles falaram assim, eles abandonaram. Então a gente não quer conversa com este povo. Só que Jesus, ele não é que nem nós. Vamos nos colocar como judeus nesta noite, e você vai entender o porquê. Quando Jesus, ele pede para os discípulos se afastarem para comprar pão, por quê? Porque Jesus, ele fala, é necessário que eu passe por Samaria, mas ele não fala assim, eu vou ficar, eu vou só passar. Mas a Bíblia fala que era Samaria, mas quando nós narramos aqui no versículo 5, ele fala que ele foi até Samaria, mas ele cita uma cidade, uma aldeia ali, Sicá. E é onde Jesus ele para, é onde Jesus ele tem todo o contexto junto com aquela mulher, é a cidade de Samaria, mas a aldeia Sicá. Vamos dizer que algum parente seu fala assim, eu vou para São Paulo, mas eu vou lá no Jardim da Conquista, eu vou passar por lá, eu vou passar lá por Lodebar. Não é Lodebar não, aqui é uma cidade boa, é um bairro bom. É bom, eu sei, é bom. Você está balançando a cabeça, mas é bom. E quando Jesus, ele chega até ali Sicá, e ele chega bem cansado. Jesus então, ele para, ele vê um poço, ele se assenta ali naquele poço, e a Bíblia deixa bem claro, era por volta da meio-dia. Jesus, ele marca alguns encontros no decorrer da nossa vida, em ambientes hostis, aonde o encontro é só conosco. Por quê? Porque a Bíblia fala que por volta de meio-dia, naquela região, o sol era muito forte, muito escaldante. Então, quem tinha costume de ir até aquele poço para tirar água, ou ia pela manhã, ou no finalzinho da tarde, porque o sol já estava menos, ou pela manhã o sol ainda não está tão forte. Mas quando Jesus, ele quer ter um encontro com você, ele sabe o horário, ele sabe a trajetória, ele sabe o caminho, ele sabe o momento, ele sabe o segundo que ele precisa encontrar você. Eita! Para Jesus foi um dia especial, mas para uma mulher era um dia normal, cotidiano dela. Todos os dias ela fazia isso. Alguns pregadores falam que é porque ela tinha vergonha das suas situações, mas a Bíblia não fala isso. Mas a Bíblia fala que essa mulher, ela ia ao meio-dia tirar água. Só que para ela era normal, como assim eu falei. E quando ela começa a chegar, ela fala assim, quem é aquele? Todo dia eu venho, nunca encontrei alguém nesse horário.
Quando Jesus quer falar com você, Ele chega primeiro no lugar aonde você está acostumada a estar. Jesus então está ali sentado, aquela mulher chega, normal, pega o seu cântaro, coloca de lado, pega o balde, começa então a fazer o que ela já estava acostumada, ela já sabia fazer aquele. E ela então começa, ela vai lá, vai tirando, vai descendo o balde. Quando ela tira a água e ela coloca no seu cântaro, Jesus fala para ela: dá-me um pouco de água. Até então, aquela mulher não tinha conversado com Jesus e nem Jesus tinha conversado com ela. Mas quando ela começou a agir e a fazer o que ela estava acostumada a fazer, e ela pegou e colocou água sobre o cântaro, Jesus então manifesta: dá-me um pouco desta água. Aí aquela mulher que estava ali, ela olha: como tu, sendo judeu, me pede água? O que ela estava falando assim: se judeu não fala com samaritano, para que eu vou te dar água? Se enxerga? Mas Jesus, ele pega, então ele fala: se você soubesse, mulher, quem é que te pede água, é tu que pediria para mim. Mas Jesus, ele é tão sábio, mas tão sábio, que quando Jesus ele quer quebrar algumas coisas, ele começa a falar uma coisinha: oi, tudo bem? Você pensou que ia ser mais um dia de um culto normal, mas hoje eu marquei um encontro com você. Aí começa então aquela conversa de Jesus com aquela mulher. E Jesus então ele começa a dialogar com ela, quebrando todos os protocolos. O decorrer da conversa vai se estendendo e vai ficando mais profundo. Por quê? Porque quando Jesus ele quer se manifestar e ele quer apresentar o reino para um pecador, Jesus ele vai tão sutil. Por quê? Porque Jesus ele começa a quebrar protocolo, porque o reino que Jesus quer mostrar para aquela mulher é muito maior do que tudo aquilo que ela vivenciava, tudo aquilo que ela via, tudo aquilo que ela ouvia. Jesus ele chega e ele é tão maravilhoso. Jesus realmente ele é um Lorde. Ele não chega quebrando, ele chega sutilmente, conversando, falando, dialogando. Por quê? Porque há tempestades internas e há tempestade externa que muitas das vezes nos atrapalha, e se nós chegarmos de uma forma assim, muito impactante, nós retraímos aquilo que Jesus quer fazer. E aqui vai um alerta para você. Vocês que são pregadores da palavra do Senhor, missionárias, porque todos nós que um dia aceitamos Jesus, nós somos pregadores e nós somos missionários de Jesus. Muitas das vezes, você nem precisa falar da Bíblia, você precisa ser uma carta aberta. Você precisa ser apenas a palavra ambulante de Jesus. Porque tem um ditado de Santo Agostinho, se eu não me engano. Não, Santo Agostinho não, foi São Francisco de Assis: pregue sempre. Se um dia for necessário, aí sim você utilize palavras. Mas como assim pregue sempre? Pregue com o seu testemunho, pregue com a sua vida. Porque muitas das vezes nós utilizamos muitas palavras, mas os nossos testemunhos quebram-se todas elas.
Então é muito mais fácil você pregar com o seu testemunho. Se um dia for necessário, aí sim você utilize uma palavra. Jesus então está conversando com aquela mulher. Só que a Bíblia vai nos dizer que a cidade que aquela mulher estava, chamava como? Como? Sicar. Quem sabe o significado de Sicar? Não? De repente é a sua cidade. De repente é você que vem para o culto. É a cidade que você traz de lá de fora para dentro do culto. De repente, Sicar, você vai entender o porquê. É aquela máscara que muitas das vezes você pega e coloca e vem para o culto. Porque Sicar significa falsidade. Sicar, o termo dele, hebraico, é falsidade. De repente, é você que Jesus está querendo encontrar. É você que Jesus está marcando esse encontro com você hoje para tirar essa máscara de falsidade. Por quê? Porque ao tempo que Sicar se chama falsidade, Samaria se chama torre de vigília. E muitas das vezes nós estamos tão vigilantes, nós estamos tão crentes, nós estamos tão fortalecidos com a máscara de Superman, Mulher Maravilha. Por quê? Porque eu preciso mostrar que está tudo bem. Mas Jesus, ele fala assim: eu te conheço, eu sei quem você é. Se você precisar chorar, chore. Se você precisar gritar, grite, porque eu te conheço. Não precisa colocar essa máscara de falsidade, que está tudo bem, que está tudo tranquilo, que eu sou super crente, eu sou a super crente, eu sou a Mulher Maravilha dentro da igreja. Mas só que Deus, ele te conhece como você é dentro da tua casa. Deus te conhece como você é dentro da tua sala, da tua escola, do teu trabalho. Deus, ele sabe quem você é. E é por isso que Jesus hoje nesta noite, ele falou: eu vou marcar um encontro, porque eu vou arrancar essa máscara. Porque o que eu quero trabalhar é dentro desse coração ferido, desse coração amargurado. Por quê? Porque o que eu tenho para realizar através de você, enquanto você não se libertar de traumas passados, eu não vou conseguir manifestar a minha graça na sua vida. E aí Jesus, ele então começa a conversar com aquela mulher, dialogar com ela. E a Bíblia vai nos dizer que chega um determinado momento que a conversa fica tão intensa que Jesus fala para aquela mulher: olha, vai lá, chama o teu marido, por favor. Aí aquela mulher olha para ele e fala assim: meu, a conversa estava tão boa, por que você vai tocar nisso? A conversa estava tão gostosa entre nós, você falando do reino, eu falava que dava água, e tudo bem, você falava que ia jorrar água, eu ia ser uma fonte. Quando eu entendesse que a água que você é, a água viva que você é, você ia fazer eu ser uma fonte de água viva. Agora você vai tocar em uma ferida, oh Jesus. Aí ela fala assim: eu não tenho marido. Aí Jesus, ele pega e olha bem com aquela de profeta, porque Jesus, ele é especialista para conversar sutilmente, e às vezes quando ele quer cutucar, ele vem com uma luva de película, e ele fala assim: meu, eu vou apertar, vou estreitar, vou apertar esse parafuso, chama lá o teu marido. Ela olha: eita Jesus, eita, eu não tenho marido não, cabra. Aí Jesus olha para ela e fala: se disseste bem, tu tivesse 5, né, mulher? E esse que tu tem aí não é teu. Aí ela falou assim: meu Jesus, agora a casa caiu. Ele descobriu, não que ele descobriu, ele já sabe. É você que pensa que engana só apenas o pastor. Jesus sabe de toda a tua caminhada, de todo o teu caminho.
Aí ele falou assim: disseste bem, tivesse 5 e esse sexto aí não é teu, né? Ela falou assim: é. Só que ela pega e ela muda de assunto. Por quê? Porque tem muitas conversas que dói. Tem muitas coisas que quando é exposta, ela dói. Por quê? Porque a ferida, ela só criou casquinha. E aí entra no que eu quero falar com os amados. A Bíblia aqui, ela não traz realmente o motivo dessa mulher ter 5 maridos e estar com o sexto. Mas quem sabe foi por viuvez ou por separação. E quando eu estava lendo e conversando com a minha esposa ela é psicoterapeuta. E eu conversando com ela, eu falei assim: nossa, nega, faz tanto tempo que eu leio essa passagem, já preguei algumas vezes, mas nunca tinha olhado por esse prisma. Ela falou assim: o que foi, nego? Eu falei assim: amor, ela teve 5 maridos, e o sexto Jesus falou que não era dela. Ela falou assim: nego, sabe por quê? Muitas das vezes, quando a mulher ou o homem, ele tem uma dependência emocional, ele não consegue se curar, como tem uma dependência emocional paternal ou maternal. Geralmente quando a mulher tem uma dificuldade com o seu pai, ela não consegue ter uma referência masculina, e ela começa então a ter uma dependência de homens. Para quê? Para validar aquela ferida que ela tem da falta do pai. E assim sucessivamente o homem, quando ele tem uma dificuldade com a sua mãe, ele tem alguns envolvimentos de relacionamentos que ele fica sempre buscando uma referência de uma boa pessoa, de uma boa mulher, em uma mulher. E aí ele começa a casar com uma. Eu tenho um amigo que ele já se casou 6 vezes. E aí, aí a gente estava conversando com alguns pastores e falou: precisamos conversar com esse cara, velho. Mas aí nós descobrimos que todas as vezes que ele tinha um gatilho emocional com a mulher, quando ela se tornava muito boa para ele se retraía, ele se afastava, ele se separava. E nós não descobríamos o porquê. Fomos descobrir que ele tinha uma dependência emocional. Por quê? Porque ele tinha uma pendência com a sua mãe. E todas as vezes que a mulher falava ou agia no mesmo sentido que a mãe, quando ele era pequeno, ele se afastava. Nós tratamos, curamos ele, e graças a Deus, ele está sendo uma benção. Então, dentro desse texto, eu não conheço os amados que aqui estão, mas se de repente você está passando por algum momento de uma dificuldade emocional, Jesus ele está dizendo: eu vou tocar porque eu quero curar. Eu vou tocar porque eu quero curar. Porque quando Jesus ele toca nisso, essa mulher ela se retrai e ela muda de assunto. Jesus, tudo bem, você não quer falar? Tudo bem, eu vou deixar, mas eu vou manifestar a minha graça na sua vida, para você entender que você é muito mais do que você é, do que você pensa. Porque até então essa mulher sempre estava se afastando, sempre estava correndo, sempre estava fugindo do seu verdadeiro propósito. Ela não tinha um ambiente familiar, ela não tinha um ambiente de vizinhos. Por quê? Porque ela sempre estava se escondendo, porque ela tinha vergonha. Só que quando a vergonha é maior do que aquilo que a graça quer agir na sua vida, você se esconde. E aí Jesus ele precisa te trazer num culto como esse e dizer: calma, é eu que quero curar você. Porque antes dessa mulher chegar, quem estava no poço? É Jesus. Muitas das vezes, antes de você chegar em determinadas situações, em determinados problemas, Jesus já está lá te esperando.
porque Ele sabe que você não vai ter capacidade para resolver essas tempestades. Então, quando a tempestade chegar, Jesus já está lá te esperando. A Bíblia fala que os discípulos, eles estavam dentro de um barco. Por quê? Porque Jesus falou para eles, passemos, nós vamos junto. Mas Jesus, ele fala assim, passemos, mas vai vocês, eu vou encontrar vocês do outro lado. Passemos, nós estamos juntos, mas como assim, ô Jesus? Você não vai junto? Não, vou não. Vai vocês, eu te encontro lá. Tá bom. Os discípulos, tá bom. Era natural. Eram pescadores. Vamos, bora Pedrão. Camão, vamos embora. Só que o tempo vai passando. E aí Jesus, ele já está do outro lado. E o que acontece? No meio do mar da Galileia se levanta um vento. E esse vento se chama Euroaquilão. Uma tempestade repentina. Sabe quando está tudo bem e acontece, você fala assim, como aconteceu isso? Você fica perdido, diante de uma tempestade que você fala assim, como é que eu vou resolver este problema? Jesus está lá do outro lado, só olhando. Ele fala assim, então, a tempestade levantou, os discípulos todos desesperados, e Jesus, ele vem andando. A tempestade, você está desesperado, eu vou morrer, e o que é que está acontecendo com Jesus? Ele vem andando. Por quê? Porque muitas das vezes, que você está tão perdido, diante de problemas e de situações, você não consegue enxergar Jesus ao seu encontro. Você não consegue encontrar a solução que está à sua frente. E era o que aconteceu. Eles só olharam para Jesus quando Jesus estava muito perto. Eles falaram assim, é um fantasma. E aí Jesus, ele dá um brado. E aí ele fala, então Pedro fala assim, se é tu mesmo, manda que eu vá estar contigo. Então Pedro desce do barco, você já conhece a história. Jesus, ele está dizendo para você nesta noite, minha amada, meu querido irmão, não precisa ficar careca que nem eu não, careca que nem o meu amado aqui não. A nossa careca não é de problema, alguns temos, mas é estética. Mas tem mulheres, tem alguns homens que o problema está tão latente na sua vida que você está puxando os cabelos, está ficando desesperada. Meu Deus, calma, o desespero é teu, mas a calmaria está vindo. O desespero é natural da gente, mas quando você olha, Jesus, ele está vindo ao teu encontro. E Jesus está falando para você nesta noite, calma, não se desespere mais, porque no livro de Salmos 23, eu sou o teu pastor, trazendo para os nossos dias de hoje, Jesus está dizendo assim, calma minha ovelhinha, eu estou aqui, eu cuido de você, eu sou o teu pastor, eu vou te guiar, eu vou te direcionar. Não precisa ficar preocupado, não precisa ficar preocupado. O problema veio até você, respira, porque a solução eu vou te dar. Porque muitas das vezes, quando surgem certos tipos de problemas, ele só acontece para quê? Para que Deus, ele possa te provar que Ele está com você e que você é capaz de resolver os problemas. Quantos problemas, se você olhar para trás, você fala assim, nossa, eu já saí de cada uma. Só que às vezes um probleminha tão pequeno, comparado àqueles grandões que você já resolveu, ele está tirando a sua paz. Por quê? Porque aí volta no que você falou, quando o amado estava aqui com os braços abertos. Cadê a confiança? Cadê a sua confiança? É o que o texto está falando para essa mulher. Quando Jesus, ele está conversando com ela, e ele fala assim, cadê o seu marido? Ele fala assim,
Você teve 5, porque a sua confiança está tão em homens, que hoje eu estou aqui para mostrar para você, confia apenas em mim, que eu vou cuidar de você. Confia apenas em mim, que eu vou cuidar de você. As portas estavam fechadas, elas vão se abrir quando você confiar em Jesus. A Bíblia vai nos dizer que Samaria é torre de vigília. No livro de 2 Reis, tem uma história de uma menina que estava na casa de um homem e ela estava como escrava. E o seu senhor, ele tinha uma enfermidade. Só que aquela menina, ela tinha uma história, ela tinha uma lembrança, ela tinha um conhecimento. E quando ela se depara com aquela situação e ela vê que o seu senhor está desesperado, ela fala assim, ó, quem dera o meu senhor estivesse em Samaria. Lá tem um profeta que ele poderia te curar. Aí aquele cara falou, meu, sério? Então eu vou para Samaria. Ele pede carta para o rei, e ele vai até Samaria. Quando chega até Samaria, o profeta Eliseu fala assim para ele, meu, vai lá, filho, pede para ele dar 7 mergulhos no Rio de Jordão. Fala, meu, eu vim até aqui, vim de longe, você não vai nem olhar para minha cara? Basta apenas uma palavra para Jesus mudar tudo o que está acontecendo aí na tua vida. E é esta palavra que o Senhor me trouxe aqui. Quando eu disse, eu marquei o encontro com você, Ele me disse, eu vou curar, eu vou libertar e eu vou transformar alicerce e vidas de mulheres e de homens aqui hoje. Porque quando nós estamos em uma situação que nos deparamos que fala assim, meu Deus, como que eu vou resolver isso? Isso já aconteceu comigo várias vezes. E meses atrás aí, eu tenho uma corretora de seguros, eu trabalho com consórcio e planos de saúde. E eu precisava bater uma meta e eu estava desesperado, mas desesperado. E aí a minha mulher sabe, quando eu trabalho home office, trabalho em casa, e eu estava preocupado, meu Deus do céu, puxando os cabelos que eu já não tenho. E ela só chegou e colocou a mão no meu ombro assim, ela falou assim, nego, calma, vai dar tudo certo. A mão dela foi uma mão profética e a fala dela foi profunda. Quando ela colocou a mão no meu ombro e ela falou, eu me lembrei de 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu comecei então a declarar essa palavra, porque eu estava numa agonia tão terrível, mas tão terrível, gente, que eu estava desesperado. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E eu comecei então a declarar a palavra do Senhor. Isso era por volta de umas 2 horas da tarde. Chegou por volta de umas 4:30, recebi um WhatsApp de uma cliente de quase 15 anos atrás. Ela falou assim, Davidson, você trabalha ainda com consórcio? Eu falei assim, trabalho, hoje eu já não sou mais funcionário do consórcio da Porto, mas eu tenho a minha corretora, e comecei a conversar com ela. Gente, o que eu estava desesperado, quase uma semana, em 30 minutos, eu resolvi a minha vida. Por quê? Porque eu deixei o homem de lado, e eu voltei a confiar no meu Criador. Eu voltei a criar no meu Criador, e é isso que eu quero lhe dizer, minha querida, meu querido irmão. Volte a confiar no seu Criador. Volte a confiar no seu Criador, porque é só Ele, é só por Ele que você precisa acreditar e confiar, e você vai ver o que vai acontecer na tua vida, e esse seu problema, você vai falar assim, nossa, se eu soubesse que era fácil. Vou tirar aqui.
E aí, a cliente, ela falou assim: eu quero, faz. Eu falei: Jesus, quando nós declaramos a palavra ela transforma o ambiente. A palavra, ela traz à existência aquilo que não existe. Livro de Romanos, capítulo 4, versículo 17. Vamos ler, por favor. Romanos, capítulo 4, versículo 17. Está escrito assim, ó: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aqueles que no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como as se já fossem. Chame, declare, traga a existência através da palavra que Jesus quer na sua vida. Ô irmão Davidson, você não sabe da minha situação, e eu não quero saber mesmo, porque você vai trazer uma situação para mim e eu vou dizer: declare a palavra, porque Jesus, Ele já trouxe a solução, mas enquanto você ficar rodeando o teu problema, você não vai ver o resultado. Tá difícil? Tá. Tá complicado? Tá. Mas traga à existência tudo aquilo que você precisa através da palavra. Filipenses capítulo 4. Agora eu vou começar a jogar a Bíblia aqui, meu. Filipenses capítulo 4, versículo, acho que é 13, deixa eu confirmar aqui, vamos ler aqui. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Diz assim: e o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O que é que você está precisando? É uma cura? É uma libertação? É uma transformação da sua vida emocional? Jesus, Ele está te dizendo: eu vou suprir tudo isso quando você confiar em mim. Eu vou suprir tudo isso quando você confiar em mim. Eu fecho a palavra agora e convido aos amados para se colocarem de pé. A Bíblia fala que, no texto que nós lemos de João capítulo 4, depois que Jesus ele conversou com aquela mulher, e ela entendeu a profundidade do reino que Jesus estava manifestando para ela, o que é que ela fez? Ela abandonou o seu cântaro e correu para a cidade da sua vergonha. E chegando lá, aquela mulher, ela chega diante daquela aldeia. Outrora, quem sabe, ela não falava, ela não conversava com as pessoas ali. Mas quando Jesus ele chegou naquele ambiente que ela estava costumeira, e ela entendeu que tudo que ela estava passando foi transformado pelo aqueles momentos que ela teve com Jesus. Ela entendeu: eu preciso deixar de ser eu e ser aquilo que Jesus quer que eu seja. Eu preciso deixar as minhas feridas. Eu preciso deixar as minhas vergonhas. Eu preciso deixar tudo aquilo que me travava e que me prendia.
para ser uma boca de Deus no ambiente aonde eu nunca anunciei e onde eu nunca falei. Quando ela fala, tem um homem que falou tudo aquilo que eu faço, e ele falou assim, muito forte comigo, vem e vem, vamos lá, vamos ver. Ela não começou a falar muito, ela só falou assim, vem ver o que um homem fez na minha vida, ele me transformou, ele pode transformar a sua vida também. Jesus, ele está dizendo nesta noite, minha irmã, meu irmão, as suas feridas, os teus problemas, eles não são nada, quando você deixar que Jesus, ele entra, transforma e mude, mas ele precisa que você seja boca de Deus, lá dentro do teu ambiente. Ele precisa que você seja boca de Deus, lá dentro, da sua casa, do seu trabalho, do seu ambiente de convívio. Jesus, ele quer que você seja um cristão e uma cristã. Ele quer que você seja um missionário e uma missionária. Porque Jesus, nós estamos vendo o que está acontecendo, o caos que está aí fora. E Jesus, ele quer transformar você em um bom perfume. Aqui, ele te cura, para você curar lá fora. Aqui ele te transforma, para você transformar os ambientes hostis lá fora. Essa mulher, ela, quem sabe, no seu cotidiano, ela era tão amarga, mas quando Jesus mudou a vida dela, ela falou assim, tem tanta gente que precisa viver isso também. Quantas vezes você deixou de falar que Jesus ama a vida de alguém, e você falou assim, meu Deus, foi uma mensagem nesta noite de conscientização. Eu gosto de rodopiar, eu gosto de dar voadora no céu. Eu gosto de falar em mistério. Mas quando Jesus, ele quer curar, o enfermeiro, ele não chega fazendo alarde. Ele chega e ele presta o socorro. Ele chega e vê o problema e resolve. Ele quer tirar a dor, para você se transformar em um médico, em uma médica. Porque tem pessoas no seu ambiente que vão chegar até você e falar assim, o que aconteceu com você? É que Jesus me curou. E Jesus também quer curar você. Jesus acalmou a tempestade que eu estava vivendo, e Jesus quer acalmar essa tempestade que você está passando também, minha amiga, meu amigo. Seja o bom perfume lá fora, e arranca essa máscara aqui dentro. Saia de Sicar e seja uma Samaria lá fora. Porque quando essa mulher, ela entendeu que ela vivia em Sicar, mas ela precisava estar em Samaria, ela abandonou tudo e ela foi até lá e trouxe uma multidão de pessoas. O que você precisa deixar no poço para voltar a ser o que Jesus falou que você ia ser? Quanto tempo faz que Jesus sente saudade de ouvir a sua voz anunciando a vida dele? Quanto tempo faz
que Jesus já falou com você, só abre a sua boca, porque eu vou te encher. Ah, Jesus, eu tenho vergonha. Sim, eu também tenho. Mas quando eu entendi que eu preciso ser um profeta de Deus, eu não falo muito. Eu chego, impacto com a minha presença. E no ambiente onde eu moro, eu não converso com muita gente, mas aonde eu chego, bom dia, boa tarde, tudo bem? As pessoas falam, nossa, você é diferente. Mas eu não falo. Eu só cumprimento. Muitas das vezes você não vai precisar ficar falando. Só seja educado e educada, que as pessoas vão ver a sua atitude e elas vão enxergar Cristo através de você. É isso que Jesus está querendo dizer. Eu quero ter um encontro com você hoje, para te levar a ter um encontro com outras pessoas através de você. Medite nesta palavra. Quando você chegar na sua casa, se você chegar na sua casa e não quiser meditar, não medita hoje. Mas amanhã, você leia o livro de João capítulo 4. E você fala com Jesus. E através de Jesus você conversa com o Espírito Santo e faz uma pergunta para Ele. O que eu preciso deixar no altar para que você me use lá fora como um bom perfume do Senhor? Eu poderia trazer uma mensagem, ser um profeta, mas que adianta você sair daqui, nossa, o culto foi power hoje, mas você não ia sair pensativa ou pensativo, porque quando Jesus ele cura, ele quer curar, ele quer arrancar algumas coisas de gente, ele faz assim. O profeta estava desesperado, veio vento, veio trovão, mas de repente uma voz suave, sutil e agradável, ela entra no ambiente que nos proporciona assim, meu Deus, é Ele que está aqui. Você pode me ajudar a louvar esse último louvor que você louvou, por Ele? Diante dessa conversa que nós tivemos aqui hoje, e diante desta cura emocional, que através desta palavra, através do Espírito Santo, Ele vai curar você. Louve esse louvor, como se você estivesse declarando para Ele. Porque o louvor ele diz assim, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Mas agora você converse com Jesus cantando e expressando as coisas que você sabe que estão te travando e que te estão deixando travada. Porque quando essa mulher entendeu, e ela compreendeu o tamanho e a profundidade do reino, foi que ela correu. E ela se despiu de toda a sua vergonha, porque ela abandonou tudo aquilo que travava ela. Ela deixou lá no poço. E ela correu para fazer o ID de Jesus. Abandone hoje o que estava te travando há tanto tempo no altar. Abandone hoje o que estava te aprisionando há tanto tempo e te fazendo ter tantos relacionamentos que você não entende o porquê e você precisava se destravar.
Se de repente você precisa liberar um perdão para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão. A Bíblia fala que essa mulher, ela teve 5 maridos e o 6º não era dela. Eu não sei se ela teve filhos, mas se de repente, mãe, você também precisa liberar perdão para o teu filho, por tantas coisas que você proporcionou a ele, ou para sua filha. Libera o perdão agora, libera, solta a sua voz, porque Jesus, Ele quer destravar você, e Ele quer fazer você correr, Ele quer fazer você parar de se rastejar, e Ele quer fazer assim você, Ele quer mover você. Se destrave agora, abandone agora diante do altar. Imagine você pegando toda essa tranqueira que você carrega há tanto tempo do seu coração, na sua mente, na sua alma, e você abandona. Fala assim: imagina, eu vou pegar como se fosse um cântaro, eu vou deixar tudo agora no altar. E você, quando você abandonar tudo isso, você vai ver o quanto, como é bom você deixar Jesus liberar e tratar essas feridas que há tanto tempo você estava carregando aí dentro. Porque quando você começa a manifestar essas sujeiras que estão aí dentro, você vai libertar esse defunto que você está carregando há tanto tempo, que estava te travando de poder correr. Porque quando você não libera perdão, quando você não libera perdão de uma situação que proporcionou travas na sua vida, você fica travado e você fica carregando um defunto. E esse defunto, ele fica com você, ele começa a impregnar as toxinas que ele vai liberando, e ele vai te matando. E é isso que Jesus está dizendo para você: olha, eu quero fazer de você uma fonte de águas vivas. Eu quero fazer de você uma fonte de água vida. Eu quero tirar você desse copinho que todo dia você vem, toma e sai do mesmo jeito, porque copo não mata a sede, ele sacia ali momentaneamente. Mas eu quero que você se transforme e abandone todo esse mal que há tanto tempo, e essa máscara que você traz aí. Arranca ela agora. Arranca ela agora. Tira do teu coração isso, a sujeira aí, ó. Tira, vai tirando, vai arrancando. Vai deixando Jesus agir e trabalhar, porque o Espírito Santo de Deus, Ele está agindo aqui. E Ele não precisa agir no movimento, Ele precisa agir no particular agora. Então agora você vai falando: Jesus, olha, eu estou liberando perdão para minha mãe, eu estou liberando perdão para o meu pai, eu estou liberando perdão para o meu patrão, para o meu irmão. A minha vida começou a correr e a voar quando eu liberei perdão para o meu pai. Porque eu fiquei travado por muitos anos, porque eu tentei matar o meu pai, porque ele batia na minha mãe. Meu pai era alcoólatra, ele batia muito na minha mãe, e eu desde pequenininho via o meu pai batendo, e eu falei: o dia que eu crescer eu vou matar meu pai para minha mãe ter paz. E aos meus 13 anos de idade eu dormia com uma barra de ferro debaixo da minha cama. E o meu pai entrou bêbado, quebrou a porta, começou a falar várias palavras de baixo escalão, xingando a minha mãe. Minha mãe não fazia nada, só cuidava dos filhos. E quando ele quebrou a porta do nosso quarto para bater na minha mãe, porque a minha mãe já estava dormindo com a gente, porque ele tentou matar minha mãe por várias vezes, foi a gota d'água. Eu só lembro que a minha mãe pegou e falou assim: para que você vai matar o seu pai.
Eu estava todo ensanguentado. E o meu pai com a cabeça, porque eu batia muito com ele, com a barra de ferro. Eu cresci, mas a minha vida não andava. Eu ganhava dinheiro, mas sumia. Mas chegou um dia, do Dia dos Pais, e isso vai fazer por volta de uns 12 anos mais ou menos. Já estava casado, já tinha meus filhos. E aí a minha esposa estava comprando roupa e uma camisa para o pai dela, porque era Dia dos Pais. Nós estávamos no sábado e o domingo ia ser Dia dos Pais. E ela pegou e falou: você não vai comprar nada para o seu pai? Eu falei: se ele não merece. Só que ela pegou e falou aquilo, e eu soltei aquilo, e ela foi, e ela saiu. Só que como é bom você casar com uma mulher de Deus. Ela começou a orar, distante de mim ali na loja. E eu, sabe aquilo, e me corroendo, porque ela pediu para me comprar uma camiseta para ele. Eu fui até ríspido com ela, mas de repente, uma lágrima desceu. Aí eu comecei aqui, me remoer. Ia para um lado, ia para o outro, e ela orando, distante de mim, e a lágrima começou a descer. E eu falei assim: Deus, tu sabe que eu tenho raiva do meu pai, mas Senhor, libera o perdão. Libera, me faz liberar perdão. O Espírito Santo me ajuda. E eu comecei a orar dentro da loja, em pensamentos ali. Daqui a pouco eu comecei a falar mais baixo, e eu comecei a chorar dentro da loja. Ela me viu, e ela veio e me abraçou. Ela falou assim: olha, será que seu pai vai gostar dessa camiseta? Eu não consegui responder, eu só chorava. Ela entendeu, ela falou assim: que tamanho que é? Eu falei assim: é M. Peguei, ela embrulhou, e eu falei assim: Deus, eu perdoo o meu pai. Gente, parece que fez assim, ó. Meu, eu saí tão leve daquela loja. E no dia seguinte eu fui, levei para o meu pai. Eu falei assim: pai, me perdoe. Toma isso aqui, um presente para você. Ele começou a chorar, ele falou assim: filho, não é você que tem que me perdoar, sou eu que peço perdão para você, por tudo que eu fiz, por você e pela tua mãe. Eu te perdoo, mas você me perdoa, filho? Eu falei assim: pai, eu te perdoo. Dei um abraço nele, começamos a chorar. Foi o melhor Dia dos Pais que eu tive na minha vida. A minha vida destravou. A minha vida destravou de uma tal maneira que, gente, que vocês não têm noção. Eu fui curado emocionalmente, espiritualmente e fisicamente, quando eu liberei perdão para o meu pai. É por isso que eu estou lhe dizendo, quando Jesus ele falou comigo nesse prisma de liberar perdão e de cura, e que ia ter um encontro com alguém aqui hoje, eu falei assim: Deus, eu não preciso ficar gritando, eu só preciso falar. Jesus, Ele entende e Ele sabe dos teus traumas. A nossa amada irmã vai cantar, vai louvar ao Senhor. E você aí conversa com Deus. Se é liberar perdão para sua esposa, para o seu esposo, para o teu filho, para sua mãe, você vai falando com o Espírito Santo, e quem você lembrar, libera, fala assim: Deus, eu perdoo aquela pessoa. Arranca esse defunto dessas costas e enterra ele, porque você precisa viver. Jesus, Ele quer trazer vida nesta noite. Pode louvar. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo
importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá, e ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, direitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e é por ele, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejo, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, e o governo está nele. Vejo, ele traz consigo a sua recompensa. Por ele que eu estou gostando, perdendo tudo por amor e com dono dos meus dias. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo,
Jesus está fazendo uma coisa tão linda aqui nesta noite. Eu não sei que hora que termina o culto, mas eu vou só pedir para estender só umas 5 minutinhos. Mas eu quero pedir para você, meus amados, agora, quem puder, abrace. O casal pode abraçar o casal, mas se você sentir no coração de abraçar uma irmã, ou abraçar um irmão e orar com ele, porque o Espírito Santo de Deus, ele está agindo aqui de uma maneira tão maravilhosa. Abraça, pode orar. E aqui é um ambiente onde você pode chorar. Aqui é um ambiente onde a sua máscara pode cair. Você pode tirar a sua máscara e soltar o teu coração, porque é um momento de ambiente de perdão aqui agora. E o abraço cura. Você chorar cura. E você se declarar cura. Tudo perde o seu valor. E eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. Oh, aleluia, Deus. À medida em que te tudo perde o seu valor. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, nada além de ti. Eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Pois longe de ti eu me defino, me acabo, me desfaço, me desintegro e não sobra nada além de pó. Longe de ti fico em pedaço, dilacerado, perco a forma e perco a vida, e não sobra nada além de vazio, não sobra nada sem ti. Se tirar você de mim, não me resta nada. Se tirar você de mim, não me resta nada. Não me resta nada. E eu me defino sem você, de tão visceral é minha dependência. Tão visceral que o peito aperta quando me afasto. Meu peito dói como um infarto, e a certeza que tenho é que sem ti não sobreviveria. Eu me defino
Oh, glória. Aleluia. Maravilha, Jesus. Maravilha, Jesus. Eu já estou encerrando aqui. Mas diante deste momento eu não posso deixar de fazer esse convite. De repente, você que estava afastado dos caminhos do Senhor, ou que não conhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você queira aceitar Jesus como teu Salvador, ou queira voltar a congregar, porque de repente às vezes nós nos afastamos não de Jesus, mas nos afastamos de congregar numa igreja. E eu quero te conhecer. De repente, se tiver alguém aqui nesta noite que esteve distante de Jesus e queira voltar para os caminhos do Senhor, ou queira aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, que você possa levantar a tua mão para nós conhecermos e orar por você. Temos alguém que estava afastado dos caminhos ou queira aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Temos alguém? Levanta as tuas mãos. Todos já congregam, todos já são servos. Então glória a Deus, que as palmas louvem ao Senhor. Eu quero aqui